Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só conseguimos passar pelas dificuldades se o Senhor estiver conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Dificuldades, todas as pessoas passam. A diferença é como você passa pelas dificuldades. Existem momentos nas nossas vidas em que as dificuldades elas provocam marcas profundas demais, coisas que aconteceram há muitos anos e até hoje nós não conseguimos aceitar ou digerir. E cada vez que nós pensamos nessas coisas, o nosso coração dói, a nossa mente ela fica confusa, o nosso coração ele se entristece. E assim vai sempre acontecendo uma coisa nova. E na maior parte do tempo isso vai se acumulando dentro de nós. Nós temos uma expressão que diz que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E às vezes parece que é exatamente isso que tem acontecido. É notícia ruim em cima de notícia ruim. Só que onde estava Jesus quando essas coisas começaram a acontecer? Ele participava da sua vida? Os seus joelhos já tinham dobrado? Você ouvia louvores, lia a palavra de Deus? Tinha intimidade com Deus? Levava em conta aquilo que Deus diz que é pecado ou errado? Prestava atenção nos teus sentimentos? Perdoava? Orava? Louvava ou não? Vivia sua vida como a maior parte das pessoas, perseguindo seus sonhos, buscando seus interesses, protegendo as coisas que são suas e só. E a vida não passa disso. De um próximo copo, de uma próxima festa, de uma próxima fofoca, de um próximo qualquer coisa. Mas nunca esse próximo era Jesus. Enquanto a Bíblia nos ensina que Jesus, Emanuel, Deus conosco, é aquele que veio para nos salvar, para que nós não nos sentíssemos mais sozinhos, nós simplesmente demos as costas para o Senhor e tentamos viver a nossa vida no meio da dificuldade. Existem momentos que nós precisamos resgatar o valor das coisas. De você poder tomar um simples cafezinho, comer um pãozinho com manteiga, como é bom. De você simplesmente poder abrir a geladeira da tua casa e ter um copo d'água, um travesseiro para dormir, uma escova para escovar os dentes, poder tomar um banho, vestir uma roupa limpa, ter um par de calçados. Tudo isso é bom demais e nós precisamos sempre lembrar o valor de todas essas coisas. E principalmente, lembrar do valor da presença de Deus nas nossas vidas. Porque sem Ele, as dificuldades nunca passam. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor ela diz assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e provações? Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. O que ele está falando pra gente? Vamos tentar entender que se eu estou passando dificuldade e provação agora, é para mim se alegrar? É, para você se alegrar, mas tá errado. Quem que se alegra no meio da provação e no meio da dificuldade? Aqueles que creem no Senhor. Aqueles que não creem, eles querem que a dificuldade passe. Eles querem justamente reclamar e falar e tentar modificar e se vitimizar e tudo mais. Mas aqueles que adoram e confiam no Senhor, eles não têm medo da dificuldade, não têm medo da tribulação, não têm medo que as coisas mudem. Por quê?
Porque a gente sabe que toda honra e toda glória e todo poder e tudo mais é do Senhor, e nós confiamos e cremos nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Então, é desse jeito que a nossa fé é provada. Existem aqueles que querem afastar o problema, existem aqueles que querem resolver. Problemas se resolvem com perdão e com amor, com justiça, com dignidade, com verdade, com Jesus. Sem isso não adianta. Você olhar uma pessoa e dizer, olha, você é culpado disso. Tá bom, e o que mudou? Nada. Pelo menos eu não me sinto culpado. Mas se sente feliz? A dificuldade deixou de existir? E o que é ingratidão? A ingratidão é quando alguém me ajuda nos momentos de dificuldade e eu não consigo reconhecer o valor daquela pessoa. Mas pensa sempre numa coisa: nós só podemos reconhecer o bem se a luz estiver em nós. Reconhecer, eu tenho que ver, olhar e saber o que é. Pessoas que vivem em trevas, elas não conseguem agradecer, porque elas estão cheias de si mesmo. Enquanto nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos do Senhor, essas pessoas procuram simplesmente os próprios sonhos, vivem na própria ignorância, na própria arrogância, no egoísmo de si mesmo e só. E aí vem a pergunta: dentro delas, qual sentimento vocês acreditam que existe? Do fruto do Espírito Santo, que é a paz, amor, a alegria, a amabilidade, o autocontrole, a esperança? Ou o contrário disso tudo? O medo, a frustração, a tristeza, a decepção, a ansiedade, a amargura? Quando Deus está perto, é fácil a gente reconhecer, porque nós nos tornamos aquilo que nós não somos. Então olha o que ele diz: quando a sua fé é provada, então quando Deus ele percebe que nós passamos pela dificuldade, ao invés de reclamar, agradecer, ao invés de simplesmente querer que tudo acabe, querer que ele nos fortaleça para que nós possamos enfrentar, nós estamos dando oportunidade para quê? Para que a nossa perseverança ela cresça dentro de nós. E a perseverança, ela faz toda a diferença, porque nos momentos ruins nós não nos desesperamos. Eu já contei uma vez aqui, e eu acho importante repetir de novo, que faz muita conexão com esse tipo de coisa. Eu passei por muito tempo, mas por muito tempo, tendo sempre sonhos ruins. Sonhos apocalípticos. Então era avião caindo de um lado, era trem descarrilhando do outro, era acidente, sempre com muitas pessoas feridas, sempre assim com aquele tipo de coisa que você fala, nossa, eu não quero estar nesse lugar nunca. Mas eu sempre estava bem. Eu sempre estava no meio da desgraça, sempre estava ali olhando o caos à minha volta, sempre estava no meio de cenas terríveis, mas eu estava bem. E aqueles sonhos, eles não paravam, era sempre uma desgraça nova que acontecia, mas eu sempre estava naquele meio. E eu não entendia a razão daquilo, eu falei, mas o que Deus está tentando me mostrar aqui? Sempre desgraça, sempre desgraça. E aí que eu entendi o que Deus queria que eu fizesse naqueles lugares. Era começar a ajudar as pessoas, aqueles que estavam feridos, aqueles que sofreram as consequências. Era tentar buscar e resgatar cada um deles. Então eu não estava naquele lugar porque eu estava pagando algum pecado, ou porque aquilo de ruim viria à minha vida. Mas eu estava no meio daquelas dificuldades e provações para que a minha fé pudesse ser aperfeiçoada, para que a minha perseverança, para que eu pudesse ver além das consequências, além do que os meus olhos estavam vendo. E a cada vida que eu tocava e a cada pessoa que eu encontrava, aquilo estava sendo a transformação. E quando eu entendi isso, os sonhos ruins, eles simplesmente acabaram. Então todas as vezes que algo se repete na nossa vida, aquilo não necessariamente é uma punição, mas é que você precisa olhar com amor aquilo que está acontecendo. Você não precisa ter medo da situação,
se Deus estiver com você, como a palavra nos ensina, ainda que eu ande por um vale das sombras da morte, nada temerei, pois a sua vara e o seu cajado me protegem. Se o Senhor é o nosso pastor, a gente sabe que nada nos faltará, e isso quer dizer em todas as áreas da nossa vida. Nós confiamos nele, e às vezes as próprias circunstâncias do que tem acontecido, às vezes aqueles momentos de humilhação que você não suporta mais, talvez é nesse momento que você precisa olhar com misericórdia para as coisas, porque aqueles que muitas vezes nos agridem fazem justamente isso porque elas não têm Deus dentro do coração delas. E cabe a nós, muitas vezes, levar ao Senhor, trazer momentos de reflexão. O Senhor nos ensina a orar pelos nossos inimigos, porque se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que de bom nós estamos fazendo? Ou que de diferente nós estamos fazendo das pessoas que não acreditam em Deus? E é sempre importante nós olharmos através dessa ótica, porque se o meu comportamento é exatamente semelhante a quem não acredita, é sinal que eu não acredito. Então, no meio da provação, eu tenho que ser aquele que toma a frente, que deixa que o Senhor cuide, e não aquele que se esconde, não aquele que reclama, aquele que questiona, mas aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Do que o Senhor me precisa? Do que o Senhor quer? Então eu não tenho medo de estar no meio de coisas que aparentemente são o caos, porque ali eu estou sendo formado. Se a gente continua lendo essa passagem lá em Tiago 1, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Olha como a dificuldade é justamente aquilo que nos faz buscar o Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor e enfrentamos a dificuldade com Ele, com fé, a nossa perseverança, ela aumenta e começa a crescer cada vez mais e começa a agir em nós cada vez mais plenamente. E quando ela crescer e quando ela atingir o seu estado máximo, isso vai trazer uma mudança em nós tão grande, mas tão grande, que nós estaremos sempre preparados. Independente do que acontecer, nós estaremos preparados, nós seremos fortes, não teremos mais dependência emocional de nada e nem medo de nada. O nosso caráter, ele vai ser íntegro e dentro de nós não vai faltar mais nada. Por quê? Porque nós não temos mais dúvida. Nada mais coloca dúvida dentro do nosso coração, porque todas as áreas da nossa vida, elas foram ocupadas pelo Senhor. Cada pedacinho, cada centímetro, cada pensamento, cada fio de cabelo, tudo que é nosso foi consagrado ao Senhor. E isso nos dá uma confiança muito grande, porque o mal não vai vir mexer nas coisas que são de Deus. E aí, nós conseguimos ajudar outras pessoas a ter a mesma perseverança, a ter a mesma fé, a ter a mesma esperança. E dessa forma, o amor começa a se manifestar nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, enriquecendo o testemunho de Cristo. Às vezes, eu fico, chateado, porque tem pessoas que elas não conseguem atingir essa maturidade espiritual simplesmente sentando no banco de uma igreja uma vez por semana, sendo que não pega uma Bíblia para ler, não coloca um louvor dentro do carro, simplesmente às vezes já chega num domingo à noite, já está ali meio cansado e simplesmente vai lá, senta e é aquilo. Às vezes está tão disperso que fica percebendo a roupa dos outros e vendo e conversando e perde a oportunidade de receber um conhecimento tremendo. Isso daqui está a teu acesso sem nada, de graça. Às vezes você está aí com o coração cheio de dúvida, tentando procurar razões e coisas. Cara, Deus, ele pode falar com você. Basta você orar.
Você não precisa se achar que para poder falar com Deus tem que fazer um curso, tem que ser religioso. Eu não sei onde eu estava, que eu vi um manual de cristão, de como ser cristão. Um manual. Eu não li, eu não sei o que tinha escrito, mas me chamou muito a atenção que eu preciso de um manual. Eu achei que eu precisava de Jesus Cristo, que eu precisava me ajoelhar, que eu precisava orar, que eu precisava ler a palavra, que é disso que eu precisava, mas de um manual. Eu sei que às vezes a gente quer facilitar as coisas, mas se eu conduzo as pessoas baseado no meu interesse ou na minha percepção, e o agir do Espírito Santo? E aquilo que Deus quer fazer na minha vida? Cada um tem seu chamado, cada um é diferente. Então será que aquele era um manual de conversão ou era um manual de doutrinação? Porque eu vejo a igreja muitas vezes pregando que não está na Bíblia. E aí justificam que isso, é assim, você aceita e pronto. Para que distorcer? Será que a vida dessas pessoas está tendo transformação? Será que se a gente sentasse com essa pessoa para conversar e olhasse dentro dos olhos, olha nos olhos daquele que quer te converter, bem dentro dos olhos, na bolinha. Veja se no lábio dessas pessoas existe um sorriso. Veja se no falar existe paixão, compaixão, amor. Porque eu posso ler a Bíblia inteira para você, mas se o Espírito Santo não estiver comigo, não tem transformação. Então as pessoas que pregam o Evangelho, elas precisam ter as características de Jesus em si. Isso não quer dizer que seja perfeito, mas quer dizer que eu não tenho aquela tristeza dentro do olhar, como se viver fosse uma penitência, como se servir a Deus fosse algo ruim. E é isso que às vezes parece, eu renunciei à minha vida, renunciei. É um sacrifício que você está fazendo? Essa renúncia é um sacrifício? Que sacrifício que você fez? Quem fez sacrifício foi Jesus. Nós recebemos a graça. Que tipo de relação é essa? Que discurso é esse que você tem tido? Servir ao Senhor é uma alegria, é um privilégio. Aqueles que estão com o Espírito Santo, eles vão amar fazer isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, isso não é algo que seja pesado, é algo que é com pesar nem nada, é uma alegria. Nós sentimos o peso do privilégio em nós. Nós anunciamos a palavra de Deus a outras pessoas porque nós nos sentimos bem fazendo isso. Nós somos aqueles que no meio da destruição estão tentando resgatar outras pessoas. E como é curioso, né? Às vezes as pessoas pedem um versículo para mim e eu tenho o hábito de, às vezes, clico nas fotos e vou vendo para conhecer um pouco de cada um, né? Saber o que está passando. E como é fácil compartilhar um meme, como é fácil compartilhar um vídeo, ou muitas vezes falar de política, como é fácil. Mas como é difícil, às vezes, você achar alguma coisa sobre um versículo da Bíblia ou sobre Jesus. É mãezinha, é santo disso, é anjo daquilo, isso tem. Nossa, gente militando nesse tipo de coisa tá cheio. Mas de Jesus, da palavra, puramente palavra, não se acha. Então eu, se fossem vocês, começava a repensar. Porque se você quer que a dificuldade passe, o Senhor tem que estar com você. Porque os memes, as risadas, as coisas, as sátiras, né? Essa bandidolatria, né? Que adora falar que nem bandido, moça. E aí? Será que isso vai tirar a tua vida? Será que isso vai deixar a tua mãe alegre o dia que você estiver na cadeia? Os teus amigos sendo presos, isso aí. Vai ficar bom, né? Bacana, né? Legal, né? O que você acha disso? Ou vai ter que entrar lá dentro do chilindró pra você perceber que existe um Deus e na hora de sair criar uma dificuldade que você não tinha porque você é preguiçoso. Todos nós temos que trabalhar. E não é por vida fácil, não. É vida digna. O que Deus fala quando a perseverança vem? Integridade. Nós temos um caráter íntegro. Nós conseguimos decidir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Porque se a nossa prosperidade vai vir de Deus, nós temos que fazer as coisas do jeito certo. Não adianta a gente querer ficar pegando atalho, porque o atalho é do diabo. E aí, você vai vender a tua alma? Se a gente olha a conversa de Jesus com o diabo no deserto, o diabo queria dar reinos para Jesus adorá-lo. E aí? Será que você não aceitou esses reinos, não?
Será que você não se droga todo dia para não perceber a miséria que está a tua vida, o inferno que você vive e o inferno que você faz na vida das pessoas? E a droga, não é só a droga que a gente conhece que é vendida ilegalmente. Droga é bebida, droga é tudo aquilo que altera o teu psicológico para mudar os teus sentimentos. Droga é remédio, droga é comida, droga é tudo aquilo que você tem uma relação de dependência e destruição. Droga pode ser pornografia. Se você gasta tempo demais fazendo uma coisa, buscando sei lá o quê, e aí? Como está o teu coração? Se eu olhasse dentro dos teus olhos, o que eu iria ver? Faça esse exercício de parar no espelho e olhar dentro dos teus olhos. O que você enxerga? Essa é a oração mais sincera que você pode fazer. Dizer o que você tem visto para Jesus. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a mentira. Eu não aguento mais a humilhação, a frustração. Eu não aguento mais a dependência. Eu não aguento mais ser um desgraçado. De ter que olhar os outros vivendo e eu aqui se sentindo deixado. Não aguento mais o sentimento de solidão. Não aguento mais pensar nas mesmas coisas. Pedir as mesmas coisas e falar as mesmas coisas como se o Senhor não pudesse me ouvir. Talvez Deus te diga, arrependa-se, arrependa-se, confesse os seus pecados, admita a sua culpa e não faça mais. Ame ao invés de odiar, silencie ao invés de falar, me busque ao invés de buscar o mundo, me ame ao invés de amar os outros. Quem sabe assim, você conhecendo a verdade, como a palavra nos ensina, a verdade não te libertará. E você vai perceber que quando você se aproximar de Deus, o seu caráter vai ficar forte. As coisas que te atentavam não te atentam mais. As pessoas vão poder te buscar querendo saber que caminho é esse que você seguiu, o que tem acontecido na sua vida, e você vai poder ajudar essas pessoas. Você falar de Deus, partilhar uma coisa de Deus não faz mal nenhum. Fazer um detox na sua rede social, começa a apagar aquelas fotos velhas de festa, de bar, de copo, de coisa. O que isso agrega na vida de quem? Ou você faz questão que as pessoas te olhem como se fosse apenas mais um. Mas a mudança, ela tem que vir de dentro. Porque quando Deus muda o nosso coração, quando a perseverança ela cresce na nossa vida, tudo muda. Principalmente a relação que nós temos com as coisas. Se conseguimos passar pelas só conseguimos passar pelas dificuldades se o Senhor estiver conosco. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Piedade, Senhor. Piedade. Piedade, meu Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos por tudo aquilo que nós fizemos que te desagrada. Por todas as vezes que nós te esquecemos. Por todas as vezes que nós fomos egoístas. Gratidão, Pai, por nunca ter desistido de nós. Gratidão pelo alimento, pela presença, pela palavra e por tudo que o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Agradeço, Senhor, pela vida de todas as pessoas que escutam esse devocional e que a fé de cada um possa aumentar cada vez mais e que a nossa perseverança possa crescer no meio da dificuldade, para que assim o Senhor seja exaltado, que o seu nome seja conhecido, para que o Senhor possa ser adorado, louvado e que o seu amor se manifeste em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.